Atos 26. Nós vemos agora Paulo diante do rei Agripa. Diante de um rei, Paulo está para prestar conta das acusações que pesavam contra ele. E o rei diz para Paulo: é permitido que te defendas, Paulo. Então Paulo estende as mãos em sua defesa e ele começa então a expor, aquilo que era a verdade do seu coração. E Paulo diz: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante a ti hoje eu possa me defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus, sabendo que tens conhecimento de todos os costumes judaicos. Por isso te rogo que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, ó rei Agripa, desde a minha mocidade, como desde o princípio eu expus, entre os da minha nação em Jerusalém, todos os judeus me conhecem. Olha só, Paulo era conhecido desde a sua meninice como um fiel judeu, como alguém que realmente era justo, íntegro naquilo que era a sua vivência com o Senhor. E Paulo continua: sabem de mim desde o princípio. Isso se eles quiserem lhe falar, ó rei? Porque, na verdade, embora os judeus soubessem quem era Paulo, é lógico que não lhes convinha falar, porque importava que permanecesse não os acertos, na concepção do todo, não a vida toda de Paulo íntegra. O que importava era realmente matá-lo por causa do erro que aos olhos deles Paulo tinha cometido, Porque na concepção deles Paulo tinha quebrado o princípio da lei. Então o que importava não era todo o histórico de Paulo, E Paulo fala: se eles quisessem te falar, ó rei, eles bem conhecem. Então Paulo tinha um histórico de vida que deveria, no mínimo, ser respeitado. Mas naquilo que é um coração injusto e criminoso, na verdade, não vai avaliar um contexto, a veracidade dos fatos, porque o que importa é saciar a sua sede de vingança. E Paulo diz então que conforme a mais severa seita da nossa religião judaica, eu vivi fariseu. Paulo fora criado como um fariseu, ele era filho de fariseu. E o fariseu era uma das inclinações, eu diria, vida judaica mais minuciosa, mais que nós poderíamos dizer ritualística, mais legalista que existia. Era pior do que os saduceus. Os saduceus, eles eram já mais incrédulos com muitas coisas. Mas os fariseus, porque eles eram já um pouco mais místicos, eles acabavam também sendo mais emocionais, logo introduziam muito mais doutrinas humanas, e um ritualismo e todo um rito desnecessário. E Paulo, ele diz que ele fora criado nessa lei que era a do farisaísmo. E ele continua dizendo: eu estou, e agora, pela esperança da promessa que por Deus nos foi feita a nossos pais, é que eu sou julgada. Por essa esperança, ó rei Agripa. O que é isso que Paulo diz? Paulo estava sendo julgado por aquilo que os judeus aguardaram a vida inteira. Os judeus aguardaram a vida inteira o libertador, os judeus aguardavam a vida e aguardam até hoje o Messias. E, no entanto, o Messias vem, só que não
naquela visão, naquela concepção que os judeus queriam, e eles não o aceitam como o Messias. Eles rejeitam Jesus. Mas Paulo fala: eu estou sendo julgado por aquilo que é a minha esperança. A esperança que foi cumprida, na verdade, em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o Messias tão aguardado pelos judeus por toda a vida, né? E prometido, na verdade, desde o Éden. Lembra quando o próprio Deus fala que viria aquele que realmente pisaria na serpente, que era e é o Senhor Jesus Cristo. E todas as profecias da Bíblia, Jesus Cristo cumpriu, comprovando ser o Messias. No entanto, todos sabem, eu já até mencionei isso anteriormente, como ele veio como um humilde Senhor e não como um sanguinário Senhor, os judeus, já cheios de religiosidade, frieza religiosa, ódio, né, violência, vingança, os judeus não conseguiram ver Jesus como o Deus e o Messias que eles tanto aguardavam, o Salvador e Libertador. Por isso, os judeus só vão se curvar a Jesus quando Jesus vier, né? Após os 7 anos da grande tribulação, quando ele vier para destruir o anticristo, a besta, o falso profeta, e ele vier como esse, né? Que vem para fazer justiça, que vem para derramar sangue. Então ali, somente ali, quando Jesus voltar agora, né? Jesus virá, nos levará no arrebatamento, depois de 7 anos de grande tribulação aqui na terra. Então Jesus volta, porque o anticristo vai estar aqui na terra, ok? Dominando, reinando, vai querer destruir Israel, e aí Jesus volta. Só nessa volta, quando ele mata, né, o anticristo com o sopro da sua boca, né, quando milhares de pessoas serão mortas ali na guerra do Armagedon, então nesse momento é o momento em que os judeus se curvam e diz que eles chorarão e lamentarão por terem matado a Jesus Cristo. Só ali eles reconhecerão que Jesus é o Messias. Voltando para a palavra, Paulo diz: eu sou acusado por causa da minha esperança, porque eu creio no cumprimento dessa promessa que nos foi dada. Ou seja, o Messias já chegou entre nós, né? E ele continua dizendo: julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Né? Por quê? Porque Paulo pregava que Jesus é o Messias, é o ungido, é aquele que veio para salvar o povo judeu e os gentios, e no entanto eles não aceitam, porque Jesus morreu, não é? E Paulo fala: é muito eles acreditarem na ressurreição dos mortos, né? Só que Cristo ressuscitou. E Paulo prega o Cristo ressuscitado, porque na verdade ele teve a experiência com Jesus ressuscitado. Cristo apareceu para Paulo. Embora ele não tenha sido aquele que andou com Jesus nos seus 3 anos de ministério, no entanto, Paulo teve a sua experiência particular com Jesus. Lembra que Jesus, depois que ressuscitou, apareceu para cerca de 200 pessoas só nos primeiros 40 dias que ele ficou na terra? Pois é. Depois ainda desses 40 dias, anos depois, Paulo tem essa experiência com Jesus, real no caminho de Damasco. E Paulo continua dizendo: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, havendo recebido autorização dos principais dos sacerdotes. Eu aprisionei muitos santos nas prisões.
e quando eu os matava, eu dava o meu voto contra eles. Ali, nesse momento, Paulo denuncia a ação daqueles sumos sacerdotes, daqueles sacerdotes que estavam ali acusando-o e querendo destruí-lo, matá-lo, né? E esse matar, queridos, você não pode ver só no sentido físico, né? Quando eu falo religioso, quero matar, não é só no sentido físico, é matar no ministério, matar na fé, matar na caminhada com Deus. E diz então que Paulo denuncia naquele momento: eu recebi a autorização, ó rei Agripa, destes sacerdotes para aprisionar estes santos que criam em Jesus, para aprisionar e até matar. E quando matavam, eu ainda apoiava essa matança. Então ali Paulo está fazendo algo interessante, né? Lembra que no capítulo anterior, Paulo se nega a ser ali condenado, né? A ser exposto, julgado por aqueles religiosos, lembra? Por quê? Porque ele conhecia a índole daqueles religiosos. É como o Moro, quando ele está ali sendo julgado, né? Por aqueles lá, tudo envolvido na Lava Jato, né? Ele olha para um e fala: mas eu te conheço, quem é você para vir me falar alguma coisa? Quem é você para me acusar de alguma coisa? Olha para você, é assim, né? Imagina só, eu fiquei pensando nisso, né? O Moro ali olhando para um que desviou bilhões, outro que estava no caso da Odebrecht, eles lá xingando o Moro, acabando com o Moro e querendo que o Moro seja preso. Assim era Paulo. Os sacerdotes queriam prender Paulo, falaram: olha, manda Paulo aqui para Jerusalém. E Paulo falou: eu não quero, eu não vou, não vejo razão, ocasião para eu parar na mão deles. Eu recorro a César, né? É melhor às vezes você estar lá na mão de um ímpio do que na mão de um religioso hipócrita, né? Que está fingindo que na verdade quer um bem, mas dentro de si é tomado por maldade, maldade, maldade. E essa era a situação de Paulo. Por isso Paulo fala para o rei, fala: rei, eu muitas vezes fui contra o nome de Jesus o Nazareno. Estes sacerdotes me davam autorização para eu prender. Estes sacerdotes me autorizavam e eu apoiava até a morte. E diz então: e castigando-os muitas vezes, os cristãos, por todas as sinagogas, eu obrigava os cristãos a blasfemarem, meu Deus. E enfurecido, extremamente tomado pela fúria contra eles, até na cidade estranha eu os persegui. E Paulo contando ali para o rei Agripa quem ele era. Falou: eu fui muitas vezes inflamado por esses sacerdotes. Eu sei quem eles são, eu sei o que tem dentro deles. E muitas vezes eu tomado por essa fúria, eu tomado por esse ódio, eu tomado pelo veneno que está neles também, né? Veio para mim. Eu me enfureci, eu persegui os cristãos, eu matei os cristãos, eu com fúria fui atrás dos cristãos. Eu castiguei, eu obrigava os cristãos a blasfemarem. Meu Deus! Paulo contando para o rei. Sobre o que então? Eu estava indo para Damasco. Paulo está falando do dia que ele teve o encontro com Jesus. Com poder e por envio dos principais dos sacerdotes. Ele está falando, e eu estava indo lá para cumprir mais uma missão de aprisionar, né? De fazer minha justiça, com a permissão lá desses sacerdotes aí, né? Que hoje querem me matar, que hoje querem me destruir, né? E ele fala: mas ao meio-dia, ó rei, eu vi no caminho uma luz
do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e a todos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ó Rei, eu ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Duro é para ti lutar, recalcitrar contra os aguilhões. E então Paulo conta da sua experiência, do seu encontro com Jesus, que ele estava indo para atender mais uma vez a maldade do próprio coração e atender a maldade do coração dos outros sacerdotes que o apoiavam e o incentivavam naquilo que é mal, e no meio do caminho ele vê essa luz do sol mais clara do que a luz do sol, e ele cai por terra junto com toda a comitiva, e então ele ouve a voz do próprio Jesus que diz: por que você me persegue, Saulo? Né? Então toda aquela perseguição contra os verdadeiros cristãos que ele, como religioso, fazia, na verdade era contra Jesus. Todo aquele ódio, todo aquele sentimento diabólico que alimentava ele e os sacerdotes contra os seguidores de Jesus, na verdade, fazia com que eles estivessem perseguindo o próprio Jesus. E como Jesus disse, dura coisa te é recalcitrar contra aguilhões. Né? Duro é, né? Você vai sofrer muito, sofrimento grande, porque você está lutando contra Deus. Quando você luta contra um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, quando você, sendo um religioso, né, por aquilo que é o seu legalismo, você luta contra os verdadeiros servos de Jesus. Você destrói a si mesmo, você fere a si mesmo. E Paulo, explicando para o rei, disse: E disse eu para aquela voz: Quem és tu, Senhor? E a voz respondeu, ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Meu Deus do céu! E ali foi o encontro de Paulo com Jesus, e ele contando para o rei Agripa. E diz então que no mesmo momento Paulo recebe de Jesus a ordem: Mas levanta-te, ponha-te sobre os teus pés, porque eu te apareci para isto, para que você seja um ministro e uma testemunha das coisas que você está vendo, como daquelas que eu ainda aparecerei para você ainda. E interessante, nós estamos no capítulo 26 e nós já vimos 2 aparições a mais de Jesus, que nem eu nem você tínhamos ouvido até falar, né? A primeira aparição foi quando Jesus fala com Paulo, dizendo para ele não temer, mas ele falar, para ele pregar e não se calar, quando ele estava ali sendo persuadido a silenciar e não pregar o evangelho. E a segunda aparição nós vimos nos capítulos recentes, que o Senhor Jesus também aparece para ele e o incentiva a prosseguir na caminhada e no desafio que ele tinha diante de si. Jesus então aparecera até então para Paulo já por 3 vezes, né? Jesus então diz para ele: livra deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Então Jesus estava livrando Paulo de todo, ali dos judeus e dos gentios também, que haveriam de se levantar contra o chamado dele. Mas ele tinha uma missão: abrir os olhos das trevas e converter a luz, tirar do poder de Satanás para Deus, a fim de que todos tivessem o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em Cristo Jesus. Então, Paulo está explicando para o rei
que ele fora escolhido por Deus para abrir os olhos dos cegos, que ele fora escolhido por Deus para tirar das trevas aqueles que estavam na escuridão e trazê-los para a luz. Ele foi escolhido por Deus para livrar as pessoas do poder de Satanás e conduzi-las a Deus e levar essas pessoas a receberem o perdão dos pecados e serem herdeiros, né? Como santificados pela fé em Cristo Jesus. Então, não era mais para ele ser aquele judeu do passado. O rei Agripa conhecia as leis judaicas. O rei Agripa sabia o que Paulo estava querendo dizer ali, que agora a remissão do pecado e a herança de ser um santificado era pela fé em Jesus Cristo e não mais para estar preso na escuridão da lei, na escuridão da religião, na escuridão do farisaísmo. E diz então que Paulo continua: por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ou seja, Paulo está dizendo: por isso, rei, isso tudo que eu estou fazendo, toda a pregação que eu estou fazendo, é porque eu estou obedecendo a essa visão e libertando essas pessoas que estavam na escuridão da religião, né? Libertando essas pessoas daquilo que era a escravidão da vida sem Deus. Eu anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a Judéia e aos gentios que se emendassem, que se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Então, Paulo está dizendo que ele passou a pregar o evangelho de Jesus Cristo, a conversão genuína proveniente de um coração que se rende, que se entrega, que realmente busca a vontade do Senhor para a sua vida, que se converte à vontade de Deus, que sai daquilo que é o domínio de Satanás. E Paulo continua: por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram me matar. Por que então estavam querendo matar Paulo? Por quê? Porque ele estava pregando o evangelho puro de Jesus Cristo. Por que os judeus estavam querendo matar Paulo? Porque Paulo estava, na concepção dos religiosos, pregando uma nova religião, né? Pregando heresias, quebrando com princípios da lei, né? E diz então que nesse momento Paulo declara: mas por causa do socorro de Deus, até esse momento eu permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, que Cristo viria e haveria de padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, deveria anunciar a luz a este povo e aos gentios. E quando Paulo disse isso, Festo olhou para Paulo e disse: Paulo, você está louco? As muitas letras te fazem delirar, Paulo. Você já está exagerando, né? Ele estava querendo dizer para Paulo. Mas Paulo disse: não, potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo, né? De alguém que é são da cabeça, sim. O que eu estou dizendo é verdade, porque o rei diante de quem falo com ousadia sabe muito bem que essas coisas são verdade, pois não creio que nada disso é oculto a ele. Por isso se fez em aberto. Tudo isso que eu estou dizendo foi pregado em aberto e é conhecido por todos. E então Paulo diz para o rei Agripa: tu crês, rei Agripa, nos profetas? Bem sei que tu crês. E o rei Agripa, assustado, olhando para Paulo, diz: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Quer dizer, o rei Agripa, por um triz,
não se torna um cristão. Ele fala, por um pouco, você não está me convertendo, né? Por um pouco, você não está fazendo com que eu me sinta coagido a me tornar um cristão. O rei está dizendo isso para Paulo. Paulo pregou todo o evangelho para um rei. E então Paulo disse, quisera a Deus que por um pouco ou por muito, não somente tu, ó rei, mas todo quantos me ouvem, se tornem tal qual eu sou, um cristão, exceto pelas cadeias, né? Que sejam cristãos, mas não presos como eu estou, né? Paulo disse. E dizendo-lhes isso, o rei, o presidente, que era Festo, a Berenice e os que estavam com eles assentados, se levantaram e saíram, dizendo uns para os outros, esse homem nada fez de digno de morte ou de prisão. E Agripa disse a Festo, bem podiam soltar esse homem, este Paulo, se ele não tivesse apelado para César. Que interessante, né? Isso é um detalhe muito interessante. Aqueles homens que não eram judeus, que não eram religiosos, eles conseguiam ver a verdade, a justiça de que Paulo precisava ser sim livre, liberto e não tinha culpa nenhuma. Mas os religiosos, né, tomados pelo mal, na verdade, que os dominava, porque Satanás usava eles como esse veículo mesmo de destruição de quem é realmente de Deus, de Jesus. Os religiosos não conseguiam ver essa justiça, essa inocência, essa capacidade de libertação, mas eles viam somente em Paulo motivo de culpa e motivo de condenação, né? Então isso é muito sério quando se diz, né? Se os olhos são maus, o interior é pura trevas. Mas se os olhos são bons, quão grande luz haverá no interior? E infelizmente até os ímpios, até aqueles que eram ateus, até aqueles que não tinham Deus, eles eram capazes de ver a inocência, né? Assim como Jesus, você lembra de Jesus sendo condenado? O próprio Herodes não queria condená-lo, o próprio Herodes via que não havia culpa ali, mas a religiosidade, né, que interpreta as coisas conforme a sua maldade, queria declarar que havia ali quebra de princípio, quebra de lei e precisava haver, na verdade, destruição. Então a religiosidade só visa isso, matar. Matar a fé, matar o chamado, eliminar a expectativa da pessoa prosseguir. O rei Agripa quase se torna um convertido ao Senhor Jesus e vê que Paulo não tinha motivo nenhum para estar preso, nem estar sendo condenado. Mas os religiosos estavam lá na sua sede de vingança, achando e julgando Paulo quebrou o princípio da lei. Paulo quebrou com a lei. Paulo quebrou com a lei. Então, queriam matar a Paulo, destruir esse homem de Deus. Então, nós fechamos hoje mais um capítulo de Atos. Fica na paz de Jesus.